Você já se perguntou como o passado moldou o mundo em que vivemos hoje? Descubra as respostas em Conversas da História, o podcast que mergulha nos mistérios do tempo, apresentado por Armando Olaio. Prepare-se para uma viagem emocionante através dos séculos, enquanto exploramos os eventos mais marcantes e as figuras mais intrigantes da história. Com Armando Olaio como seu guia, cada episódio é uma oportunidade de desvendar segredos, aprender lições valiosas e se conectar com o passado de uma maneira totalmente nova. De guerras épicas a revoluções culturais, cada história tem o seu lugar neste podcast cativante. Então, pegue nos seus fones e embarque nesta jornada histórica. Conversas da História vai transformar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Olá, este é o Conversas da História. O meu nome é Armando Olaio e o título do podcast de hoje é Entre Mitos e Mistérios, a Páscoa e a Influência dos Deuses Antigos. A história da Páscoa remonta a tempos imemoriais, às antigas celebrações da primavera realizadas por diversas civilizações ao redor do mundo. Entre os mais antigos registros dessas tradições estão os rituais realizados pelos povos pagãos da Europa, do Oriente Médio e do Mediterrâneo, que celebravam o equinócio da primavera como um momento de renovação, fertilidade e ressurreição. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, as festividades de Akitu marcavam o início do ano novo e incluíam rituais de renovação da terra e das divindades agrárias. Da mesma forma, os antigos egípcios celebravam a festa de Hathor, em honra à deusa do amor, da fertilidade e do renascimento. Enquanto os gregos realizavam as festividades em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho e da vegetação. Essas tradições pagãs foram posteriormente incorporadas e adaptadas pelo cristianismo primitivo. À medida que a religião cristã espalhava-se pelo mundo romano, a celebração da Páscoa cristã foi gradualmente associada à ressurreição de Jesus Cristo, simbolizando não apenas a vitória sobre a morte, mas também a renovação espiritual e a redenção da humanidade. No entanto, mesmo com essa adaptação, muitos dos símbolos e rituais da Páscoa cristã ainda refletem as influências das antigas tradições pagãs. Desde os ovos coloridos e os coelhos da fertilidade até aos rituais de passagem e purificação. As raízes antigas da Páscoa continuam a ecoar nas nossas celebrações contemporâneas, lembrando-nos da conexão profunda entre o passado e o presente. Assim, as origens e o contexto histórico da Páscoa convidam-nos a mergulhar nas tradições ancestrais e a refletir sobre o significado mais amplo dessa festividade milenar que transcende fronteiras culturais e religiosas, conectando-nos com a essência mais profunda da experiência humana. A história da Páscoa está intrinsecamente ligada aos eventos que culminaram na crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, como registado nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Segundo esses relatos, Jesus, considerado o Filho de Deus pelos cristãos, foi preso e julgado pelas autoridades judaicas e romanas em Jerusalém durante a festa da Páscoa judaica. Após ter sido condenado à morte por crucificação, sob a acusação de blasfémia e sedição, Jesus foi torturado, crucificado e sepultado num túmulo. No terceiro dia após a sua morte, conhecido como o Domingo de Páscoa, as mulheres que seguiam Jesus foram ao túmulo e encontraram-no vazio, sendo informadas por um anjo da sua ressurreição. Esse evento, conhecido como a ressurreição de Jesus,
É celebrado como o cerne da fé cristã e o significado central da Páscoa. Além dos eventos específicos relacionados a Jesus Cristo, a Páscoa também é marcada por uma série de rituais e tradições que remontam às antigas festividades pagãs da primavera. Entre esses rituais estão a troca de ovos coloridos, símbolos da fertilidade e renovação, e a realização de banquetes e festas para celebrar a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Esses eventos, tanto os relacionados à narrativa cristã quanto às tradições pagãs, são fundamentais para a compreensão da Páscoa como uma festividade multifacetada que incorpora elementos religiosos, culturais e simbólicos de diversas origens e tradições. Ao unir-se esses diferentes aspectos, a Páscoa torna-se uma celebração rica em significado e profundidade, que continua a ressoar na vida e na fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. A Páscoa, com as suas raízes antigas e a sua incorporação ao cristianismo, apresenta uma série de paralelos e semelhanças entre os eventos e tradições das antigas celebrações pagãs e os rituais cristãos associados à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Um dos paralelos mais marcantes é a ênfase da ideia de renovação e renascimento. Nas tradições pagãs da primavera, a Páscoa era vista como um momento de renovação da natureza, onde a vida ressurgia após o longo inverno. Da mesma forma, na narrativa cristã, a ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna para os fiéis. Além disso, tanto as antigas celebrações pagãs quanto a Páscoa cristã incluem rituais de passagem e purificação. Nas tradições pagãs, esses rituais muitas vezes envolviam banhos rituais, procissões e sacrifícios para garantir a fertilidade da terra e o bem-estar das comunidades. Da mesma forma, a Páscoa cristã é marcada por rituais de purificação espiritual como o batismo e a confissão, que simbolizam a libertação do pecado e a renovação da fé. Outra semelhança notável é a presença de símbolos compartilhados entre as tradições pagãs e cristãs. Os ovos, por exemplo, são um símbolo antigo de fertilidade e renovação nas tradições pagãs e foram posteriormente incorporados à Páscoa cristã como um símbolo da ressurreição de Jesus. Da mesma forma, o coelho, associado à fertilidade e ao renascimento, tornou-se um símbolo popular da Páscoa cristã. Esses paralelos e semelhanças entre as tradições pagãs e cristãs da Páscoa convidam-nos a refletir sobre a natureza multifacetada desta festividade e a reconhecer a influência duradoura das antigas tradições no contexto contemporâneo. Ao mesmo tempo, eles destacam a universalidade dos temas de renovação, esperança e redenção que permeiam a Páscoa em todas as suas manifestações. A Páscoa, com a sua rica tapeçaria de tradições e significados, possui um profundo significado espiritual e cultural que ressoa ao longo dos séculos. Para os cristãos, a Páscoa é o ápice da fé, representando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a promessa da vida eterna para todos os crentes. É um momento de renovação espiritual, de celebração da esperança e de lembrança do sacrifício redentor de Cristo. Além do contexto religioso, a Páscoa também tem um significado cultural significativo. Ela marca o início da primavera em muitas culturas ao redor do mundo, simbolizando a renovação da natureza e o renascimento da vida após o longo inverno.
Os rituais e tradições associados à Páscoa, como a troca de ovos, a realização de banquetes e a participação em atividades comunitárias, são oportunidades para as pessoas reunirem-se, celebrarem e fortalecerem os laços familiares e sociais. Além disso, o legado da Páscoa estende-se além das fronteiras do cristianismo e das tradições pagãs. A festa inspirou inúmeras obras de arte, música e literatura ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo universal de renovação e esperança. Os seus rituais e símbolos, como os ovos e os coelhos, são reconhecidos em todo o mundo, transcendendo barreiras culturais e religiosas. No entanto, o significado e o legado da Páscoa também levantam questões importantes sobre a interpretação e práticas nos dias de hoje. À medida que nos esforçamos para entender melhor as origens e as tradições da Páscoa, somos desafiados a refletir sobre o seu verdadeiro significado nas nossas vidas e comunidades. Como podemos honrar as tradições antigas enquanto nos adaptamos às realidades do mundo moderno? Como podemos encontrar renovação espiritual e esperança perante os desafios e incertezas da vida contemporânea? Essas são questões importantes que convidam-nos a contemplar o significado mais profundo da Páscoa e a procurar uma compreensão mais autêntica e significativa desta festividade milenar. Ao fazer isso, podemos nos conectar não apenas com as tradições do passado, mas também com a promessa de um futuro de renovação, esperança e redenção. Para se compreender plenamente o significado e o legado da Páscoa, é fundamental recorrer a análises especializadas de académicos e teólogos que estudam essa festividade há décadas. As suas pesquisas e reflexões fornecem conhecimentos valiosos sobre as origens, os rituais e os significados da Páscoa, enriquecendo a nossa compreensão desse fenómeno cultural e religioso. Por exemplo, o Dr. Richard Neitzel Hofzapfel, professor de História da Universidade Brigham Young, oferece uma análise profunda das origens da Páscoa e a sua evolução ao longo do tempo. Os seus estudos destacam as conexões entre as tradições pagãs da primavera e a celebração da ressurreição de Cristo, lançando luz sobre os paralelos e as influências mútuas dessas tradições. A doutora Ellen Pagel, renovada historiadora e especialista em religião comparada, traz uma perspectiva única sobre o significado espiritual da Páscoa. As suas análises exploram as metáforas e os simbolismos presentes nos relatos bíblicos da crucificação e ressurreição de Jesus, oferecendo-nos conhecimentos sobre a relevância desses eventos para os crentes contemporâneos. Por fim, o Dr. Bart D. Ehrman, professor de Estudos Religiosos na Universidade da Carolina do Norte, oferece uma análise crítica das narrativas da Páscoa nos Evangelhos do Novo Testamento. As suas pesquisas históricas e textualistas lançam luz sobre as complexidades e ambiguidades desses relatos, ajudando a situar a narrativa da Páscoa dentro do seu contexto histórico e literário. Estes são apenas alguns exemplos de académicos cujas análises especializadas enriquecem a nossa compreensão da Páscoa. As suas pesquisas, publicações e palestras continuam a inspirar e a desafiar os estudiosos e crentes em todo o mundo, oferecendo novas perspectivas sobre uma das festividades mais antigas e significativas da história da humanidade. Concluindo, ao refletirmos sobre as origens, significados e tradições da Páscoa, somos convidados a extrair lições valiosas do passado
continuam a ressoar nas nossas vidas contemporâneas. A Páscoa, com a sua rica tapeçaria de história, espiritualidade e cultura, oferece-nos uma oportunidade única para contemplarmos não apenas os eventos do passado, mas também as verdades atemporais que eles representam. Uma das principais lições que podemos aprender do passado é a importância da renovação e do renascimento. Assim, como as tradições antigas celebram a chegada da primavera como um momento de fertilidade e renovação da natureza, a Páscoa cristã lembra-nos da esperança e da promessa de vida nova que advém da ressurreição de Jesus Cristo. É uma lembrança poderosa de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, há sempre a possibilidade de um novo começo, de uma nova oportunidade. Além disso, a Páscoa ensina-nos sobre a importância da comunidade e da partilha, tanto nas antigas celebrações pagãs quanto nas tradições cristãs. A Páscoa é um momento de reunir-se com os entes queridos, compartilhar refeições e fortalecer laços familiares e sociais. Essa ênfase na comunidade lembra-nos da importância de cultivarmos relacionamentos significativos nas nossas vidas, de nos apoiarmos uns aos outros e de celebrarmos juntos as alegrias da vida. Por fim, a Páscoa desafia-nos a refletir sobre o verdadeiro significado da redenção e da esperança. A história de Jesus Cristo, a sua crucificação e ressurreição, é uma lembrança poderosa de que mesmo diante do sofrimento e da morte há sempre a possibilidade de transformação e renovação. É uma mensagem de amor e perdão que transcende fronteiras e crenças, oferecendo esperança a todos que procuram uma vida de significado e propósito. Ao olharmos para trás e contemplarmos as lições do passado, somos inspirados a viver as nossas vidas com compaixão, coragem e fé. Que a Páscoa continue a guiar-nos na nossa jornada de descoberta e crescimento espiritual, lembrando-nos sempre das verdades eternas que estão no cerne dessa festividade milenar. Que possamos encontrar renovação, esperança e redenção em cada celebração da Páscoa, celebrando não apenas o passado, mas também o presente e o futuro que nos aguarda. Assim chegamos ao fim da nossa jornada da Páscoa e a influência dos deuses antigos. Espero que tenha sido inspirado e cativado por essas histórias fascinantes do passado. Continuo a explorar, a questionar e a aprender, pois o conhecimento é uma jornada infinita. Até à próxima. Eu sou Armando Olaio e obrigado por nos acompanhar. Um forte abraço. E assim chegamos ao fim de mais um episódio das Conversas da História. Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos vós que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham apreciado a jornada histórica que compartilhamos hoje. Fiquem atentos, porque na próxima semana exploraremos outro tema. Será uma jornada fascinante pela história, repleta de detalhes intrigantes que moldaram o mundo como o conhecemos. Se gostaram do episódio, não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos e familiares. Cliquem no botão de like e, claro, não se esqueçam de clicar no sino para receberem notificações de novos episódios. As vossas interações são a força que impulsiona este podcast, e mal posso esperar para ouvir o vosso feedback. Antes de me despedir, deixo-vos com uma breve reflexão. A história é a narrativa de quem fomos, quem somos e em quem nos podemos tornar. Até a próxima semana, continuem explorando o passado para compreender o presente. Eu sou Armando Olaio, e estas foram as Conversas da História.